Bem, e graças a Deus, não é verdade, abençoados? Com saúde, felizes, em paz. E a prosperidade é uma consequência do poder que há em você. Se você ainda não recebeu essa palavra, eu quero te dizer em primeira mão. Tomara que não seja, né? Porque eu queria que você já soubesse disso. Você é um ser muito poderoso. Sabia disso? Você às vezes acorda, se olha no espelho e começa a pensar em tantas dificuldades e situações que existem na vida, como é natural na vida de todos nós, né? E isso tem a tendência de envolver a gente e a gente acaba sucumbindo pelo poder negativo que tem a nossa carne. Então eu estou aqui para recordar essa verdade na tua vida. E hoje eu vou recordar dessa maneira. Primeiro, eu quero te convencer, eu quero dizer para você que você é um ser muito poderoso. O detalhe é que alguns ainda não se deram conta disso. E alguns que já se deram conta disso, às vezes se confundem com o dia a dia e acabam se esquecendo disso. Né? Então, você vive a tua vida inteira como se não tivesse em você todo esse poder e deixa de desfrutar os benefícios que Deus preparou para a tua vida. Uma pessoa que nunca ouviu essa afirmação e nunca recebeu uma palestra, uma ministração como essa, eu comparo a uma pessoa, melhor, eu comparo essa pessoa como aquela história do elefante num circo. Tenho certeza que você já viu um elefante num circo e você olha para aquele bicho, para aquele animal monstruoso, grandíssimo, com as patas imensas, que se ele quisesse com um pequeno puxão ele derrubaria aquela lona toda e, no entanto, ele obedece àquele comando. Ele obedece àquela pessoa que está ali adestrando e fazendo aquelas coisas todas. E por que isso acontece? Fui buscar para ver e isso é uma coisa tremenda. O elefante é entregue ao circo pequenininho, bebê elefante. Então a primeira coisa que o adestrador faz é amarrar a patinha do elefantinho pequenininho com uma corda pequenininha preso a uma estaca, a um lugar fixo. Então aquele elefante, ele cresce com aquela informação, porque ele é pequenininho, ele não consegue arrancar aquela estaca, ele não consegue derrubar aquilo, ele não consegue se desgarrar, ele não consegue se desvencilhar daquilo ali, e ele acaba se convencendo que aquela é a sua realidade. Então o tempo vai passando, ele vai se alimentando, ele vai sendo adestrado cada vez mais, e dali ele não sai. Por isso é que o elefante obedece daquela maneira a, mais diversos comandos aí, até absurdos, e não derruba o circo, porque ele foi acostumado àquela condição. Ou seja, na mente, vamos comparar assim, né? Na mente do elefante, ele recebeu uma informação que diz que ele não é capaz, que ele não tem poder para arrebentar aquela corda. Entendeu? Então ele assentou essa informação, ele pintou esse quadro e essa passou a ser a realidade daquele elefante. E embora ele seja gigantesco e com um pequeno solavanco ele tenha poder para derrubar tudo, ele não faz isso, porque aquela informação o subjugou. E quem sabe nesse momento eu esteja falando para pessoas que receberam qualquer tipo de informação ruim em suas vidas no passado até aqui, e essas informações assentaram-se na sua mente e fizeram essa pessoa acreditar nas impossibilidades, muito mais do que nas possibilidades. Então eu queria comparar
uma pessoa assim, subjugada por sua carne, pela informação do diabo, que a carne representa o diabo, uma informação que vai contra tudo que é de Deus, essa pessoa está sendo comparada nesse momento àquele carinhoso elefantinho que foi criado lá no circo que o Pedro Kelly falou. E às vezes dá alguma coisa no elefante, ele tenta se rebelar e ele recebe uma chicotada. Assim como o sistema religioso, todo o sistema religioso faz com todas as pessoas que começam a querer sair daquele mundinho que foi colocado na sua mente. Você é um ser muito poderoso. Então, o detalhe e aqui caberia a palavra problema, é que a religião bloqueia esse poder. E hoje eu gostaria de te mostrar como é e como é que você pode se livrar desse tipo de bloqueio que a religião colocou na sua mente. Como é que a religião bloqueia esse poder? Ora, peraí, antes da gente falar de religião, vamos falar da tua posição. Se você pegar aí agora nesse momento, não importa a tua religião, pega uma Bíblia, eu tenho certeza que aí na tua casa tem uma Bíblia. Seja católica, seja evangélica, que for. Abra a tua Bíblia, procure lá no índice, se você não tem muita intimidade assim, né? Veja lá onde está o livro de Salmos. Se você quiser fazer mais ou menos assim, você abre a Bíblia no meio, porque é bem no meio o Salmo, né? Aí você vai lá no Salmo 82, e você quando pega o Salmo 82, você achou? Achei. Então leia todo, é pequenininho, mas leia aí o verso 6, diz assim, olha, eu disse, aqui é Deus falando, então esse eu disse é como se Deus disse, ou seja, é Deus que está falando, vocês são deuses. Por quê? Porque me comportei bem? Não, porque eu não xinguei palavrão. Não. Vocês são deuses simplesmente por serem filhos de Deus. É o que está escrito em Salmo 82, 6. Então, essa é a tua posição espiritual. Mas, se você foi criado com uma informação religiosa, e comparando com o elefantinho, né? Então, você tem dificuldade de receber essa palavra e de se ver como um Deus que você é. Então agora vamos imaginar esse quadro. Você é um Deus, claro, você está vestido de carne assim como eu. E essa carne tem suas limitações, porque ela está aí para isso também, verdade? Então, você chega num determinado momento e começa a praticar algum tipo de religião, participar de algum tipo de religião, seja ela qual for. Seja qual for. A primeira coisa que essa religião faz é rejeitar a posição ou a verdadeira posição espiritual da pessoa. Primeira coisa que ela faz é rejeitar. Como ela rejeita? Dizendo que você está em pecado, dizendo que se você não cerrar fileiras lá, naquele tipo de religião, você não adianta se arrumar que você não vai para lugar nenhum, dizendo que você só vai conseguir que Deus te abençoe se você vestir determinado tipo de roupa, dizendo que se você não for fiel à catequese, né, você está perdido, dizendo que se você não entregar um sacrifício, seja na Universal, ou seja na Umbanda, ou seja no terreiro, ou seja onde for, se você não deitar o teu sacrifício para o santo, como dizem, né, os nossos amados irmãos da religião espírita, né, Umbanda e tal, então você não vai conseguir as coisas, você não vai conseguir ser feliz. Então tudo isso bloqueia. Por quê? Porque a tua posição espiritual não é revelada. Aí, muito pelo contrário, isso te reduz a uma condição mínima no teu pensamento, na tua mente, né? E como é que a religião bloqueia esse poder? Mais uma. Por ensinar a pessoa a negar a sua verdadeira identidade. Então agora a pessoa aceita, como dizem os chamados pastores por aí, que você é pobre, cego, miserável e nu. Senhor, me abençoa. Quando um líder te ensina
orar dessa maneira, ele está dizendo: diga com a tua boca que você é um maldito, porque uma pessoa que está pedindo que Deus abençoe é porque ela está numa condição de maldição. E ela não sabe que ela está numa posição de abençoada. É muito diferente. É sutil, sim ou não? O que eu estou falando. Mas é muito diferente. Porque quando alguém te ensina, Senhor, me abençoa, ele está te ensinando a você mesmo a se ver longe, longe, aleluia, longe de Deus. E você não está longe de Deus nada. Porque Deus e você em espírito são a mesma pessoa. Colossenses 1:27. Não me canso de repetir as mesmas coisas. Cristo e você são a mesma pessoa no Espírito, porque Ele mora em você. Por isso é que você tem a mente de Cristo. Agora, você em nenhum sistema religioso vai ouvir que você tem a mente de Cristo. Você vai ouvir: Senhor, derrama sobre mim o teu poder. E o Senhor já está na pessoa. Então, esse tipo de ensinamento, ele faz você negar a tua verdadeira identidade, porque bloqueia na tua mente a tua posição espiritual. Então, a pessoa acorda de manhã, se olha no espelho, e o que ela vê é essa coisa aí que você vê no espelho de manhã quando acorda. Não vê um Deus. Aqui está um Deus. Aqui está uma pessoa que é abençoada com todas as bênçãos. Aqui está uma pessoa que é mais que vencedora. Porque é isso que você é. Aqui está uma pessoa que não importa o que me aconteça. Pode chover, pode fazer sol. Eu sou conduzida em triunfo por Cristo Jesus em todos os momentos. Aqui está uma pessoa que está perfeita em Cristo Jesus. E isso levanta a tua estima. Então você que ia sair cabisbaixo por aí resmungando, já começa a respirar novos ares. Por quê? Porque você começou a ativar um poder que está em você. Por isso o tema de hoje se chama O Poder que está em você. Há um poder em você. Você é um ser poderoso. O que acontece é que não te ensinaram a apertar esse botão aí para ligar essa lâmpada. Entendeu? Que te ensinaram, você já entendeu. Foi outra coisa, né? Então, eu não quero cair na mesmice de todo mundo por aí, e essas ministrações aí de final de ano, mas a gente acaba comentando alguma coisa, né? Quer que o ano novo seja diferente? Você tem vontade de que o ano de 2023 seja diferente do que foi 2022, do que foi até aqui? Quer que esse período de uma semana que falta para terminar 2022 seja diferente? É simples, só depende de uma pessoa, e essa pessoa é essa aí que está me olhando agora, você. Não depende de Deus, tira isso da tua cabeça. Não depende de apóstolo nenhum, não depende de pastor nenhum, não depende de bispo nenhum, não depende de reverendo nenhum, não depende de sacerdote nenhum, não depende de mãe de santo, de pai de santo, de profecia. Esqueça isso, para que a tua vida entre numa nova etapa, para não falar só do ano que vem, falar de tudo, de todo o resto da tua vida daqui por diante. Isso só depende de uma pessoa, depende de você. Aí tá. E aqui eu entro no que eu quero te falar aqui. Por quê? Porque, abençoado, olha só, se você quer resultado diferente, essa frase é famosa, né? Eu copiei da internet. Se você quer resultado diferente, você tem que ter atitudes diferentes. Você não pode ficar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente, porque isso não tem senso, né? Não é verdade? Então, vamos aqui começar a pensar, bom, para eu ter a minha vida daqui por diante diferente, eu terei atitudes diferentes daqui por diante. Porque só existe uma coisa mais poderosa do que o conhecimento. Todo mundo diz por aí que conhecimento é poder. E é. Se você tem conhecimento, você tem um tipo de poder que está aí, né? Por exemplo, se você tem conhecimento
desta palavra da graça. Se você já nos acompanha há anos, né? Se você conhece, tem essa informação toda na tua mente, isso é um estoque de poder que você tem na tua mente grandíssimo. Porém, só há uma coisa mais poderosa do que o conhecimento. Sabe o que é? Ação, atitude. Entendeu? Então, se uma pessoa tem conhecimento, mas não age, não serve para nada esse conhecimento, apesar de ser poderoso. Então, você tem que pegar o conhecimento e colocá-lo em ação, porque a ação, né, colocar o conhecimento em ação é mais poderoso do que o próprio conhecimento. E é isso que eu quero instar com todos vocês, para que esse ano de 2023 seja melhor do que o ano de 2022 tem sido, né? Então eu chamei isso de educação. Uma coisa é a informação. Eu recebi algo de alguém, isso entrou, penetrou, está na minha mente e aqui está formando, por isso se chama informar. Informação, formar por dentro. Muito bem, então eu tenho essa formação, a palavra da graça está na minha mente. Bacana. Agora, educação é outra coisa. Educação é o poder de pegar essa informação e colocar em prática. Entendeu? Colocar em prática no dia a dia. Como eu falei, acordar de manhã e começar a dizer para você mesmo quem você é. Aí você já está agindo. Aí você já está tirando o conhecimento que está na tua mente e colocando na tua boca. E isso funciona. E isso responde. E isso faz com que esse mundo espiritual comece a trabalhar a teu favor. E esqueça esse negócio de que a natureza... Como é que é? Vocês falam aí? A natureza conspira. A natureza conspira nada. Quase que eu falei algo que não deveria aqui. Não é nada disso, abençoado. Quando você fala, você move o mundo espiritual. A natureza é só arvorezinha, animal, coisa e tal, lá muito bonito, muito bacana. Mas quem manda na parada é você. Não é a natureza, não. As energias. Sabe esse negócio aí? Isso tudo nega o Criador. Cuidado com isso. Isso é muito ruim. Não deixe isso entrar na tua casa. Entendeu? É você, quando você... Não é assim? Você já viu aquela pessoa que chega no ambiente e todo mundo fica triste? Por quê? Porque ela, ombro caído, cabisbaixo, fala um tom de voz assim, de pessoa que está triste, se lamentando, tudo para ela dar errado, nada funciona e não sei o quê. O que ela faz com esse ambiente? O pessoal vai lá e baixa a música, o outro que estava contando piada já não tem mais nem coragem de rir, porque fica com vergonha alheia. E chegou aquela pessoa ali tão fraquinha, derrotadinha, fracassadinha, contando aquelas coisas que parece que traz uma nuvem negra assim, cheia de relâmpagos e trovoadas. Já viu essas pessoas assim? Então, você vai dizer que a natureza conspirou para aquilo? Não, aquilo é aquela pessoa que se comporta de forma equivocada, fala de forma equivocada, se apresenta de forma equivocada. Então, o mundo que está ao seu redor responde de acordo com como aquela pessoa é. Né? Por isso é que lá atrás diz o quê? O homem é aquilo que ele pensa de si mesmo em sua mente. Então, aquilo que você pensa de você mesmo é o que você vai refletir, é o que você vai apresentar. Né? Então, você tem que pegar esse poder e colocar para fora, colocar em prática. Mas não é só ficar na palavra, é agir. É fazer, não, peraí, eu vou lá, eu vou me apresentar lá naquele lugar porque eu recebo que ali eu vou conseguir um trabalho melhor. Eu vou lá, então chega de manhã, se arruma e tal, e passa aquela maquiagem bacana para, né, ajudar essa fantasia que a gente anda aí durante muitos anos aqui na Terra, que é o corpo de carne, ajeita o cabelo e tal, põe um enfeite, põe a roupa melhor que você tiver, a melhor que você tiver. Sabia? Aquele sapato que você tem aí há 10 anos, como eu tenho sapatos, parte de sapatos aqui que tem mais de 10 anos.
E se você olhar, você fala, caramba, você está novinho. Claro, eu cuido, que eu sei quanto custa. Então, você pega o melhor que você tiver e chega lá e se apresenta com esse ânimo, com essa confissão. A pessoa que te receber vai olhar para você e vai falar assim, opa, esse aí pode me ajudar aqui. Esse é uma pessoa que eu quero do meu lado. Essa aqui é capaz. Ela é capaz, porque ela parece. Abençoada, o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual, verdade? Sim. Só que a gente se movimenta aqui na Terra através das aparências. Isso conta. Se eu chegar aqui para você todo avacalhado, você não vai nem ter coragem nem vontade de me ouvir. Você vai sentir vergonha de me apresentar para um colega. Olha, esse cara aqui é o que eu ouço o que ele fala. Por quê? Porque eu estou todo avacalhado, todo esquisito, né? Então, isso conta como primeiro contato. Depois, aí é outra coisa, porque aí você já vai colocando o teu espírito, a tua forma, aí a coisa vai, né, melhorando, vai pegando a maior ligação em tudo. Mas você, quando você for num banco falar com o gerente, põe a tua melhor roupa, vá por cima e não por baixo. Entendeu? Quando você for num trabalho, num emprego, se apresente bem. Quando você for conquistar uma namorada, se arrume, bota um perfume, escova o dente, toma um banho, e põe uma roupa bacana, compra um presente bacana para ela, leva ela para sair para um lugar bacana, um passeio, um cinema, um jantar, qualquer coisa, mas, caramba, antes morto que simples, diz o ditado por aí, mas você tem que tirar isso da tua mente e colocar para fora, porque você é um ser poderoso, você tem um poder tremendo, tremendo. E quem te deu esse poder foi Deus. E esse poder está aí. O que acontece é que você ainda não apertou esse botão que o Pedro Kelly hoje está falando para você aqui. Então eu fiz uma anotação aqui. Presta atenção. Durante todos esses anos que eu estou, né, que já vão mais de 30, tá? Ensinando e ministrando, dando essas palestras, né? Eu conheci muitas pessoas em vários lugares do mundo. Sim? Eu já estive em vários países ministrando a palavra. Estive em Cuba, isso me impactou muito, ministrando a palavra em Cuba. E chegou uma senhora baixinha assim, que veio de longe, você não imagina. Ela disse que tinha pego um caminhão, atravessado um rio e tinha pego um trem para chegar no centro de Havana, onde foi a reunião, estava preparada lá nos corredores de um edifício, porque o governo nos proibiu de fazermos a reunião onde estava combinado anteriormente, então fizemos nos corredores de um determinado edifício lá, e chegou essa senhora e me deu um abraço, no final me deu um abraço, e disse que ela estava me ouvindo, e depois que ela começou a me ouvir, a sua vida havia entrado numa nova etapa. Isso aconteceu em Minas Gerais, em São Paulo, comigo, né? No Rio de Janeiro, no Pará, na Bahia, no Ceará, em vários lugares onde eu estive. Então, eu pude ver, né, conhecer e estar com várias pessoas. Recebemos um convite, agora para o início do ano que vem, no Rio de Janeiro, vamos estar ministrando uma palestra. Penso que é Santa Cruz da Serra, né? Porque eu já anunciei que se você deseja uma ministração aí no local onde você congrega, onde você se reúne, você faz contato aqui conosco no nosso WhatsApp para a gente poder acertar os detalhes para chegar lá pessoalmente. Então, isso sempre aconteceu comigo. E eu percebi uma coisa nessas pessoas que eu conheci, que eu pude ver e saber um pouquinho de suas vidas. Olha, eu notei que as pessoas que colocavam em prática o conhecimento que recebiam sempre eram as que tinham sucesso, as que cresciam e as que prosperavam. Financeiramente mesmo, materialmente falando. Eu conheci pessoas que chegaram aqui sem nada, sem um tostão, sem uma casa para morar, sem um trabalho digno. Nem a aparência estava muito boa. Eu conheci.
E aos poucos, essa palavra foi lhes dando vida. E vida em abundância, disse Jesus naqueles dias. Eu vim para que tenham vida. E não é vida, não, é vida em abundância. Porque a escassez não é a vontade de Deus para nenhum de seus filhos. E aí, pessoas que chegaram assim e de um momento a outro foram sanadas daquele mal-estar de suas vidas. Começaram a prosperar, começaram a trabalhar, começaram a crescer no seu trabalho e hoje em dia existem pessoas assim que estão tranquilas, abastadas. Sabe o que é uma pessoa abastada? Depois veja aí no dicionário. Uma pessoa abastada. Pessoas que já têm bens suficientes para que esses bens tragam rendimento para que essa pessoa viva até sem trabalhar. Já tem pessoas assim, que chegaram aqui e não tinham nada. Por quê? Eu notei que foram pessoas que puseram em prática, que partiram para cima. Como é que você vai fazer o gol se não chutar a bola? Vai perder para a Croácia, cara. Entendeu? Então, eu notei que essas pessoas... É claro que, como na parábola ou na história que contou Jesus de Nazaré, de 10, um volta para agradecer, verdade? Mas isso é comum, assim como a semente que é lançada em 4 terrenos diferentes e só um dos 4 é bom terreno, ou seja, 25% é um bom terreno, você é um bom terreno, você que está aí. Isso é normal, isso também não me interessa. Não, o que me interessa é ver a palavra funcionando na vida de todo mundo. E isso eu vi, assim como Jesus viu a cura na vida daqueles 10 leprosos. Depois ele perguntou, cadê os 9? Os 9 foram por aí. Tranquilo, tudo está bem, pelo menos eu fiz a minha parte. E aí eu me perguntava, e agora eu já entendi, quero te explicar. Eu me perguntava, por que é que a mesma palavra é ensinada, do mesmo jeito, da mesma forma, produz resultados tão diferentes na vida das pessoas? Eu tinha essa questão, essa inquietude, né? Por que a palavra é a mesma? A Bíblia é a mesma, a graça é a mesma, Deus é o mesmo, o sacrifício de Cristo é o mesmo. A confissão de A é igualzinho à confissão de B. Às vezes até a roupa é igual. O horário de congregar é o mesmo. Tudo o mesmo. Até que eu me dei conta disso. De quê, Pedro Kelly? Alguns colocavam em prática, outros não. Outros ficavam deitados em berço esplêndido e criaram em suas mentes uma informação equivocada. Não, eu vou ficar aqui deitado na rede, porque agora eu estou na graça, e na graça eu tenho anjos, e vou declarar, porque eu sou um rei, uma rainha, vou ficar aqui deitado em berço esplêndido, e o maná vai cair do céu. E a coisa não rola assim. Se você está aqui há mais tempo, você já é capaz de analisar esses detalhes, olhando ao teu redor, né? Os demais por aí, não sei. Então, aí me veio a resposta. É claro, alguns colocam em prática e outros pegaram a graça e interpretaram a seu modo particular. E não funcionou. Outros pegaram a informação da graça, um poder tremendo, e falaram, o quê? Isso aqui vou partir para cima. E abriram empresas e prosperaram. E se casaram e prosperaram, e se mudaram e prosperaram, e tudo. Eu não estou dizendo que não tiveram dificuldades. Eu não estou dizendo que nunca alguém lhes disse não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles conseguiram. E por que nem todo mundo consegue? Porque o que eu quero é levantar aquele que está caído na sua estima. Porque eu vim para isso. Isaías 61, né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Para quê? Para que eu fale essas boas novas, liberte o cativo, levante o abatido, cure o que está ferido. Como?
não é com algodão e mercúrio, não, é com a palavra. E você vai levantando a autoestima de todo mundo e vai colocando todo mundo para cima, né? Porque eu vou te falar uma coisa, se uma palavra dessa não coloca você para cima, você está em sérios problemas. Sérios problemas. E isso não é nada novo. Isso que uns põem em prática e outros não. Isso não é nada novo. E depois eu comecei a ficar embatucado, para usar uma palavra bem antiga dos anos 50, encucado, para falar uma palavra mais contemporânea, com esse assunto, comecei a ficar bolado, né? E comecei a descobrir, Deus começou a me mostrar, olha, isso não é nada novo, não. Não é nada novo, não. Nos tempos antigos acontecia a mesma coisa. Paulo pregava a graça e nem todos respondiam, né, com suas atitudes da mesma maneira. De maneira que ele escreveu aqui em Colossenses capítulo 3, verso 23 em diante, abre aspas, diz assim: e tudo o que façais, fazei de coração, ou seja, como para o Senhor e não para os homens. Então Paulo aqui está falando de quê? Está falando de relacionamentos humanos. Sim? Está falando de relacionamento teu no teu trabalho. Está falando de relacionamento teu no teu matrimônio. Está falando de relacionamento teu com seu filho, com sua filha, com seu vizinho, na rua, no mercado, no banco, qualquer lugar. Ele está dizendo aqui, ó, faça tudo, esqueça, sabe? Eu não vou fazer para essa pessoa o que eu fui colocado aqui para fazer tudo da melhor maneira, de coração, com a minha mente, fazendo para o próprio Deus. Entendeu? Quando você for, vamos supor que você sirva cafezinho. Como é que você serviria cafezinho para o próprio Jesus Cristo? É assim que ele está dizendo aqui. Entendeu? Porque esse capítulo, esse contexto, ele está falando de relacionamentos, atitudes humanas. Porque outro dia eu ministrei um tema que explicava que toda atitude é uma forma de semente. Então, se você está no teu trabalho, no teu compromisso, seja qual for, né? E você faz as coisas de qualquer forma, o que você vai colher, hein? O que você acha? Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó, como para o Senhor e não para os homens, sabendo, olha o que você tem que saber, isso é um poder, isso é uma informação, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Olha que tremendo. Porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, eu estou aqui hoje ministrando essa palavra. Eu não posso fazer isso de qualquer maneira, eu tenho que te explicar direito, tenho que te dar exemplo, tenho que fazer anotações, tenho que pesquisar, tenho que saber como me dirigir a você, porque eu não estou falando para qualquer pessoa, eu estou servindo a Cristo, porque você é Cristo, para mim, porque eu creio que está aqui. Se diz que Cristo mora em você, você é quem? Você é Cristo, poxa, sim ou não? Então, você está lá servindo um cafezinho. Se você sabe o que está aqui, aquela pessoa que vai receber esse cafezinho é Cristo. Ah, mas Pedro Kelly, pode ser que ela não seja da salvação. Aí eu vou dizer, sim, fulanito, fulanita, mas isso não te interessa saber se é ou não é. O que te interessa é servir a todos de igual maneira. E aí, o joio do trigo, quem vai separar não sou eu. Assim, claro que sou eu. Claro que sou eu, você já entendeu. Mas não é assim fazendo acepção na hora de trabalhar, na hora de servir o cafezinho, não. O que separa o joio do trigo é a palavra que eu ensino. Isso separa, porque aquele que não tem o Espírito, esse é o joio, e esse não vai crer nisso, abençoado, esqueça. Então, o outro verso diz assim, mas aquele que faz injustiça receberá a injustiça que fizer. Porque não há acepção de pessoas. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui?
Porque se você ler aqui antes, ele fala uma porção de coisa. Casadas, caramba, vou tocar num ponto. Estejam sujeitas a vossos maridos como convém no Senhor. Como convém. Não é ficar debaixo do pé do marido. É como convém. Como é que convém? Lado a lado. Por quê? Porque é uma ajuda idônea, não é uma escrava de nada, nem de sexo, nem de trabalho, nem de nada. Casadas estejam sujeitas como convém. Então quem é que julga o como convém? A mulher, você aí. Se você está se sentindo aviltada, não, defraudada nesse matrimônio, larga isso. Você não é obrigado a ficar com esse negócio aí. Larga esse trambolho desse marido que você tem. Maridos, amai vossas mulheres e não sejais ásperos com elas. Então aqui está dizendo para o marido, caramba. Aí eu estou te dando esse exemplo aqui para você se convencer de que Paulo está falando de coisas naturais, humanas. Aí depois ele fala assim, filhos, obedeçam a vossos pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor, não é aos pais. Aos pais nem se diga, entendeu? Ao Senhor, tudo é ao Senhor, peraí, quem é esse aí? Cristo. Quem é meu pai? Cristo. Quem é meu filho? Cristo. Quem é minha mulher? Cristo. Quem é meu marido? Cristo. Aí, como é? Eu falei para os filhos, pais, não exaspereis a vossos filhos, não encham o saco deles, deixem eles em paz, para que eles não desanimem, não fiquem desalentados, entendeu? Empregados, obedecei em tudo a vossos patrões terrenais, não servindo somente quando ele está presente, como aqueles que querem agradar aos homens, senão com coração sincero, temendo a Deus. Então, quando você está cumprindo uma função no teu trabalho, qual é o teu trabalho? Distribuir panfleto na rua. Eu fui contratado, vou ganhar aqui R$100 hoje para distribuir esses panfletos na rua. Como é que eu vou distribuir o panfleto? Eu vou distribuir o panfleto todinho. Eu não posso jogar na lata do lixo para ir embora mais cedo. Entendeu? Porque no mundo espiritual existe uma coisa chamada nuvem de testemunhas. O que faz uma testemunha? Uma testemunha dá testemunho. O apóstolo Paulo diz, essa nuvem está muito perto de nós, como se nos vendo. Aí você está lá e ninguém está vendo. Distribuir panfleto. Aí ninguém está vendo. Que horas são? Ih, caramba, eu quero ir embora, estou com fome, estou cansado, ainda tem um bolo de panfleto, quer saber? Puf, joga na lata do lixo. E pensa que na manhã não vai acontecer nada. Aí não dá certo, a coisa não funciona, não vai para frente, vai numa entrevista, tuf, vai no outro lá, tuf, o emprego, puf, o salário, puf. Aí essa graça, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, que não funciona. Abençoado, você está desprezando o poder que há em você. Essa informação em você, ela é completa, ela não é uma coisa assim de, e agora eu sou abençoado, Efésios 1:3, abençoado para cá, abençoado para lá, abençoado para cá, e vira um samba do crioulo doido. Aí só sabe falar isso, abençoado, peraí, e o dia a dia, e a prática? Como é que a gente usa isso aqui? Porque diz que o evangelho é para hoje, está escrito aí, eu estou em triunfo. Que se eu ponho em prática, então eu vou pôr em prática aqui agora. Então, o Evangelho foi essa semana, as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo, inescrutáveis, os benefícios e maravilhas do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é só Efésios 1:3 não, cara. Abençoado, é isso aí, assim papai, não é só isso não, o evangelho é muito além, muito mais profundo, ele tem que transformar a tua vida, e para transformar a tua vida tem que renovar a mente, porque aí dentro tem um poder, que está adormecido, quem sabe.
Entendeu? Então, você viu ali, marido, mulheres, filhos, pais, tudo que fizer, faça de todo o coração, como se estiver fazendo para o Senhor. Eu duvido que isso falhe. Duvido. E depois você me diz. Entendeu? Então, entrando na reta final aqui, uma outra palavra aqui para alentar os nossos corações. Grátis aqui, na graça, depois da ressurreição, só a salvação espiritual. Quanto a esta aí, você pode ficar deitado em berço esplêndido, porque esta está garantida. Porque aí está carimbada a tua passagem. Você foi predestinado. Então você vai chegar no destino. A dificuldade é o caminho, porque o caminho não foi pré-escrito. Entendeu? O que foi predestinado foi o destino que você vai chegar. A salvação espiritual, você jamais vai se perder. Mas o teu caminho não foi pré-escrito. Durante o teu caminho, você tem livre agência de escolha. Aí você pode arbitrar. Não, eu não quero isso. Não, eu não quero essa roupa, eu quero aquela. Não, eu não quero ir hoje para lá, eu quero ir para lá. Não, excetuando-se alguns detalhes que o decreto de Deus vem como soberano e nos faz também. Mas o caminho, durante esse caminho, aí você pode notar que se você passa alguma consequência hoje, você tem condição de analisar que foi por causa daquilo que você fez no passado. Não é? Pense bem, pessoal. Aceite essa palavra. Em Gálatas, capítulo 6, está escrito: tudo aquilo que o homem plantar, colherá. Ou seja, eu não posso colher aquilo que eu não fiz. Eu só posso colher aquilo que eu plantei. Então, quem plantou? Eu. Eu decidi plantar milho. Então, eu vou colher o quê? Eu vou colher milho. Deus não vai trazer para você uma colheita que você não plantou. Isso não existe. Então, quem decide teu dia? Você. O que você plantar. O que você fizer. Entendeu? É você que decide o caminho. O caminho. Sim? Agora, o destino está garantido. Pré-destino significa garantia de chegada lá no final. Não está escrito garantia de que no dia a dia tudo vai porque eu sou predestinado. Não confundamos as palavras. Entendeu? Vou repetir. Predestinado significa garantia de chegar no destino. Agora, como você vai chegar no destino? Você pode chegar cuspido pelo peixe. Isso me faz me lembrar do nosso amado Jonas, né? E Deus disse para ele: Jonas, eu quero que você vá pregar lá em Nínive. E Jonas falou: ih, aquele pessoal lá é esquisito pra caramba, mata todo mundo, são criminosos, são duros de coração. Eu não vou perder tempo lá não, vou não. Quer saber uma coisa? Eu vou comprar uma passagem e vou para a Europa. Entrou no navio, não sei o que, coisa e tal. Não foi parar lá? Foi. Mas a garantia dele é que ia chegar a Nínive. Agora, o caminho ele podia ter chegado arrumadinho, no ar-condicionado. E feito o que tinha que fazer. Mas ele escolheu ir para outra parte, então ele sofreu consequências. Quantas consequências Pedro Kelly já sofreu por ter escolhido coisas erradas, caminho errado, decisão errada, atitude errada, traz consequências. Aí eu posso: Senhor, por quê? Por quê? Ah, toma jeito, se olha no espelho e vê o que você fez, porque tudo aquilo que você plantar você vai colher, entendeu? Para você ver como é que você tem poder. Você aceita que tudo que você plantar de coisas equivocadas, você vai colher uma consequência ruim. Você é capaz de aceitar isso, mas não é capaz de modificar a informação aí para poder colher coisas melhores. É isso que eu estou falando hoje aqui. Você é um ser poderoso. Você tem poder de atuar na tua vida negativamente. Por que você não atua positivamente? Sabendo que você é um Deus. Então, para isso, você tem que se convencer dessas informações todas. A vida diária depende daquilo que você fizer ou não fizer.
A vida diária depende daquilo que você faça. Entendeu? Aquele que planta colhe, aquele que não planta não colhe, e isso é justo. Né? Falando, né, neste caso, me refiro às atitudes. Né? Eu planto uma atitude com meu filho, ele vai me devolver. Igualzinho a atitude que eu... E se porventura ameaçar me devolver uma atitude diferente daquela que eu plantei, eu não recebo. Aí eu tenho poder para dizer não recebo. Esse negócio, recebo, não recebo. Peraí. Eu posso dizer não recebo? Vou analisar. Vamos dar um exemplo? Vamos. A conta da energia elétrica. Paguei a conta? Paguei. Então, se vier um cara cortar, não recebo. Por quê? Porque está paga. Entendeu? Agora, não paguei, estou todo atrasado, todo enrolado. Não recebo. Não recebe? Ah, pode se preparar que aí vem o pepino. Então, espero estar trazendo uma informação capaz de fazer 2023 melhor do que 2022. Porque o que eu quero ver é o teu crescimento. Entendeu? O que eu quero ver é você abastado. O que eu quero ver é você bem. Eu não me alegro em saber que um irmão amado meu, uma abençoada, outro abençoado, está em dificuldade. Se essa palavra é um mar de tranquilidade e te coloca num mar de prosperidade, principalmente na tua mente. Porque você pode ter o de comer para hoje só. Mas se a tua mente é próspera, você vai comer esse de comer para hoje, vai agradecer a Deus, vai dormir feliz e amanhã você vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Isso aqui é prosperidade. É aqui, ó. Ora, se você tem um poder em você, o poder de mexer com as coisas materiais está em você. Está aí. Então, primeira coisa, você tem que acreditar em você. Porque se você não acredita em você, como é que você espera que o outro acredite? A primeira pessoa que tem que se comportar daquela forma, como você quer se apresentar, é você. Agir daquela forma é você, para que todos vejam que você carrega a glória de Deus. Que você está sempre bem. Não importa se 10.000 cairão ao meu lado, 100.000 do outro lado, eu não serei atingido, porque sobre a minha vida não há maldição. Por quê? Porque eu sou um abençoado, eu sou uma abençoada. Então você começa, eu sou um abençoado. Eu sou uma abençoada. Mas peraí, eu não sou abençoado só porque fulano disse. Vou ver por que eu sou um abençoado. E aí, ó. Então, qual é a conclusão? Para eu viver um 2023 melhor, eu preciso rever minhas atitudes. Simples. Simples. Muito simples. Analise suas atitudes, né? E o poder de Deus está aqui, o Evangelho. Aqui, para terminar, Romanos capítulo 1, verso 16. O que fala aqui? Ó, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação diária, tá? Para você viver o dia a dia. O Evangelho não é para salvação espiritual. Note bem, o Evangelho é para salvação diária. Para te dar alento, te dar paz, te dar ânimo, te dar consolo. Então, se eu creio no Evangelho, não me envergonho dele, então o Evangelho é poder de Deus para mim. Sabe? Então, o Evangelho é o que eu estou te dando aqui, a informação. A informação. Então, o que eu estou transferindo para você? O poder de Deus. A informação. Você pega essa informação, tem que colocar em ação. Porque, olha, primeiro é informar. Formar dentro. Depois você tem que pegar a informação. Ou seja, é pegar a formar e colocar em ação. Porque se você não transforma isso, não funciona. Porque aqui não é estalou o dedo,
Preciso pintar a casa. Tem que comprar pincel, tinta e pintar a casa, porque tem que partir para cima, né? Eu quero trabalhar no emprego melhor. Tem que buscar. Pega essa ferramenta poderosa que tem aqui, ó, faz contato com A, B, C, D, tal. Entendeu? Bom, então, conclusão. Vou dar uma olhada e comparar as minhas atitudes. Não vou me condenar quando falhei. Também não vou me envaidecer quando acertei. Que a gente também acerta, né? De vez em quando. De vez em quando a gente acerta. E vou usar tudo isso a meu favor. Então, abençoado, eu declaro que você viva um 2023 numa outra glória, diferente de 2022. Se 2022 já foi legal, imagina 2023 com essa informação aí. Eu te declaro reinando em vida. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham até aqui. Agradeço a você que tem semeado aqui no canal. Vou falar uma palavra, esse é meu trabalho, certo? E é digno que eu viva dele. E sou muito agradecido a você que compartilha comigo dos teus bens. Em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo ensina isso. Fala assim, aquele que é ensinado na palavra, compartilhe dos teus bens com aquele que te instrui, né? Então, a pastora Sé me manda agenda, a semente dela não se toca, porque não é porque ela me mandou a agenda que ela desconta da semente, não, muito pelo contrário, eu tenho visto que ela tem multiplicado e aumentado essa semente aí, e eu declaro na vida dela muito mais abundantemente. Então, se está no teu coração colaborar com o Ministério Reconciliados com Cristo, semeando aqui, se você está se sentindo feliz com essa palavra, que além de tudo eu penso que às vezes te diverte também, né? Se essa palavra faz você viajar e tira você de determinadas situações ruins, né? Tenho recebido aqui várias pessoas, graças a Deus pela sua vida e da sua família. É tão bonito a gente ver as pessoas reagindo dessa maneira, né? Que, assim, por exemplo, aqui, ó, olha só, a Rosa Helena, de Votuporanga, em São Paulo, olha o que ela está dizendo aqui. Em meio às panelas, fazendo almoço para a família e ouvindo a palavra. Isso não tem preço, abençoado. Então, agradeço a todos vocês por sua semente, declaro essa semente multiplicada. Agora na sua tela está aparecendo os nossos códigos Pix, para você fazer igual o Papai Noel. Só que agora não tem que entrar pela chaminé, entra pelo Pix. Aí estão os nossos códigos Pix, o primeiro é da nossa conta na Caixa Econômica Federal e o segundo da nossa conta no Banco Itaú. Eu declaro que você semeie com abundância, porque aquele que planta abundantemente colherá com abundância também, de igual maneira, né? E domingo que vem, a primeira ministração de 2023, e essa tem que ser ao vivo mais do que nunca, né? Eu recebo chegar inteiro para ministrar essa palavra com todo o ânimo, todo o gozo que você percebe no meu rosto, nos meus olhos, na linguagem do meu corpo. Eu me divirto aqui ministrando essa palavra porque eu sei que em Cristo, nós estamos em Cristo, porque você é Cristo e eu também, em Cristo temos liberdade. Paulo disse assim, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vou ficar por aqui, tá bom, abençoados? Então, graças a Deus por tua vida, e tudo isso eu compartilho com você, para que você renove sua mente e transforme sua vida. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.